No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 15 obras de arte que representaram o Natal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aproveitando agora esse clima bem natalino de final de ano, vamos fazer alguns vídeos sobre esse tema. Alguns vídeos falando sobre obras de arte, sobre artistas, sobre personagens, filmes e séries que falam sobre o Natal. Vamos falar então hoje sobre 15 obras de arte que representaram aí essa data que é tão importante. O Natal é uma festividade, é uma data comemorada quase que no mundo inteiro. Atualmente mistura elementos da fé cristã com elementos pagãos e também está extremamente inserido dentro do mercado contemporâneo. E o nascimento de Cristo foi uma temática recorrente em toda a era cristã. Vários artistas desde lá da Idade Média, passando pelo Renascimento até o período do Barroco, representaram de formas diferentes, com características diferentes, a partir de pontos de vista diferentes, essa data, esse acontecimento. Vamos mostrar então 15 obras de arte de períodos variados que falam sobre o Natal. A primeira obra é A Anunciação de Fra Angélico. A meticulosidade dos detalhes e a busca de profundidade espacial fazem com que essa anunciação seja considerada hoje sua primeira obra-prima. Ela foi pintada com têmpera e ouro num painel entre os anos de 1420 e 1430. As duas cenas que você pode observar uma ao lado da outra contrapõem o pecado original, expulsão de Adão e Eva do paraíso, com a chegada do Filho de Deus para redimir a humanidade. Atualmente está exibida em Madrid, no Museu El Prado. A segunda obra é O Nascimento de Jesus, de Giotto. Giotto di Bondone elaborou esse trabalho entre 1302 e 1305 nas paredes da Capela Scrovegni, em Padova, Itália. Em seus trabalhos, o tamanho da arquitetura era irreal, desproporcional aos números. O espaço tem muito pouco detalhe. No entanto, atinge uma atmosfera sagrada na pintura. A terceira obra é A Natividade de Fra Angélico. Neste trabalho, o pintor italiano Frade Dominicano expressou novamente sua devoção religiosa e misticismo sereno. Dizem que ele nunca levantou a escova sem rezar, ou pintou o crucifixo sem que as lágrimas escorressem por suas bochechas. Fra Angélico era diferente de seus antecessores medievais, pela coerência e pela decisão com a qual ele aderiu à cultura renascentista. Sua maneira de organizar as figuras, de organizar as cenas, pertencia aos novos tempos. A quarta pintura é o Tríptico de Santa Columba, feita por Roger van der Weyden. Roger van der Weyden foi um pintor flamengo que, fiel ao estilo de sua região, prestou atenção aos detalhes, às cores vivas e ao realismo das figuras. Suas obras são caracterizadas pelo drama com o qual ele retrata os personagens, especialmente suas expressões. O tríptico do altar de Santa Columba, localizado na igreja do mesmo nome em Colônia, Alemanha, inclui em sua parte intermediária esta maravilhosa cena de adoração dos magos. A quinta obra é A Natividade Mística de Sandro Botticelli. Botticelli experimentou uma grande conversão em um momento de sua vida, o que o fez abandonar ideais mundanos em favor de um zelo místico em um estilo pessoal muito distante de qualquer representação tradicional de Cristo. Ele expressou isso perfeitamente em pinturas como este óleo sobre tela, feito em 1501, e que você pode contemplar na Galeria Nacional em Londres. Como não poderia faltar uma obra do mestre Leonardo da Vinci, a de número 6 é A Adoração dos Magos. Leonardo da Vinci é uma das maiores personalidades da história, devido às suas realizações em áreas tão diversas como pintura, escrita, escultura, arquitetura e ciência, sendo ainda um grande inventor. Embora ele fosse um pintor lento e laborioso, parte de seus trabalhos os deixava inacabados, confirmando a atitude experimental que o caracterizava.
Provavelmente, uma vez resolvidos os problemas formais e todo o projeto, sentia menos interesse em continuar, uma vez que não era mais um desafio a ser resolvido. Este é o caso de A Adoração dos Magos, de 1481. Um esboço monocromático de complexibilidade composicional extrema, que inclui numerosos personagens, mas que não tinham as cores adicionadas. Na pintura, ele mostrou as características fundamentais de seu próprio estilo. O uso de sombras que sutilmente classificam as luzes, uma maneira de obter o alívio através de suaves, claros e escuros. A sétima obra é A Adoração dos Pastores, de Giorgione. Giorgione foi um artista cuja vida e obras são misteriosas. Pouco se sabe sobre ele. Em suas pinturas, ele não dá prioridade ao desenho e à forma, mas em vez disso, usa sua maneira magistral de aplicar cores para alcançar a perspectiva. Nesta obra, elaborada antes de 1506, a paisagem é especialmente marcante. Trabalhou meticulosamente para inserir a Virgem Maria, São José e 2 pastores em um ambiente auspicioso, em que todos observam a criança com reverência. A pintura número 8 é A Adoração dos Pastores, de Albert Dürer. Dürer foi um dos principais pintores do Renascimento alemão, quase tão versátil como Leonardo. Ele era pintor, filósofo, escritor e desenhou sobre botânica e anatomia. Em A Adoração dos Magos, de 1504, Dürer assinou uma obra-prima em termos de aplicação prolífica de cores e da relação da arquitetura com a figura humana. Nela, ele deixou uma marca de obsessão com a perspectiva e a proporção que marcou toda a sua pintura. Conserva os componentes medievais, mas organiza o espaço racionalmente, e os detalhes arquitetônicos adquirem um estilo classicista. A pintura de número 9 é A Adoração dos Magos, de Rubens. Rubens foi um professor da escola barroco flamengo, com um grande instinto pictórico e capacidade de dotar os seus quadros de um movimento exuberante e expressividade. Além de excelso pintor, era cotado em outras áreas como a diplomacia e as competências linguísticas. Sabia latim e algumas línguas modernas. A pintura A Adoração dos Magos representa um arquétipo de estilo barroco com seu clássico jogo de luz focal e sombra, cores ricas e expressões corporais tão enfáticas das figuras. Ele foi desenvolvido em 2 fases diferentes, de 1609 e 1628. A luz que ilumina a cena vem do Menino Jesus e é projetada sobre as faces da Virgem Maria e os Reis Magos. A cena da esquerda, pintada primeiro, é caracterizada pela serenidade que transmite contemplação, contrastando com a atmosfera criada no canto superior direito, feita na segunda fase, em que os corpos dos porteiros, cavalos e cavaleiros transmitem dinamismo e tensão. Os personagens se amontoam uns sobre os outros, dando pouco destaque à paisagem, que é coberta apenas em segundo plano. A pintura número 10 é A Adoração dos Pastores, de Francisco de Zurbarán. Zurbarán foi um ilustre pintor do barroco espanhol. Ele resistiu a incorporar um novo tratamento da perspectiva e da coerência espacial que emergiu no Renascimento, e preferiu um realismo mais arcaico, com o qual alguns pintores decidiram continuar a resolver obras complexas. Enfatiza a forma expressiva com a qual caracterizou os rostos de seus personagens e sua intuição de usar cores que eram consideradas contrárias, mas que conseguiu harmonizar. Todas essas qualidades são refletidas em sua Adoração dos Pastores, onde ele conseguiu criar um ambiente sombrio e misterioso. A luz começa no Menino Jesus e ilumina a cena, enquanto a Virgem Maria descobre delicadamente o tecido para os pastores e anjos adorarem. Todos os personagens usam roupas humildes, enquanto objetos do cotidiano, como jarras e cestos, dão ainda mais realismo ao evento. E continuando aí no estilo barroco, a obra de número 11 é A Adoração dos Pastores, de Rembrandt. Rembrandt foi um gênio da pintura barroca holandesa. Ele se destacou na frente da maioria dos artistas holandeses que se especializaram em um determinado assunto, como retratos, paisagens, etc., para a prática de todas as modalidades, incluindo temas religiosos, que já começavam a não ser predominantes. Dentro deste último gênero, ele se inclinou para as cenas bíblicas, o que lhe permitiu expressar perfeitamente a complexibilidade da alma humana.
Sua pintura destaca uma grande sensibilidade, que reforça em cenas noturnas como essa, dando destaque aos efeitos de luz e sombra, em que os contornos das formas são praticamente perdidos. Essa qualidade se manifesta em sua Adoração dos Pastores de 1646, na qual as figuras que compõem a cena dificilmente podem ser distinguidas. A pouca luz que ilumina o estábulo está focada no menino Jesus e ajuda a enfatizar a atmosfera de intimidade. Ao redor dele, a Virgem Maria, São José e os pastores observam com devoção o pequeno. A obra de número 12 é a Adoração dos Pastores, de Hugo van der Goes. Este trabalho é o painel central do extraordinário Tríptico Portinari, o trabalho mais famoso do autor, pintado em Bruges, Bélgica, em 1476. Como foi enviado para Florença, teve uma grande influência sobre os pintores italianos da época. Apresenta como figura central uma doce Virgem Maria, vestida de maneira mais simples que os anjos ajoelhados diante do menino, cobertos por camadas cheias de brocados e modo flamenco idealizado, enquanto os pastores e São José os apresentam com rostos mais realistas. A obra de número 13 é a Natividade de Caravaggio. Esse trabalho foi exposto no Oratório de San Lorenzo, na cidade siciliana de Palermo, até que foi roubado pela máfia italiana por membros da Cosa Nostra em 1969, incluído entre os 10 mais importantes roubos da história da arte. Situando-se em terceiro lugar, ainda é desconhecido, sendo uma das peças mais procuradas pelas forças policiais em nível internacional. Desde o Natal de 2015, uma reprodução digital toma o lugar da original. A cópia digital é o trabalho do laboratório Factum Art de Madrid, baseado em algumas fotografias da última restauração feita em 1951. Na cena, inundada por um halo de silêncio melancólico, São Lourenço e São Francisco estão presentes de forma simbólica com os pastores e a Virgem, que com expressão firme fita uma criança rechonchuda e sorridente. O único elemento de celebração é o anjo que desce criando um movimento diagonal com o jovem pastor que está virado de costas. Para os dois, provavelmente, eram modelos infantis da rua, um costume tão comum para o mestre barroco. Este anjo muito realista carrega em uma mão um talismã que anuncia em louvor a glória a Deus nas alturas, enquanto que com a outra mão aponta para o céu, indicando a origem divina da criança. A penúltima obra, de número 14, é a pintura Adoração dos Magos, de El Bosco. Essa Adoração dos Magos, feita por volta de 1500, também chamada Tríptico de Epifania, está atualmente no Museu del Prado e recebeu recentemente uma restauração meticulosa. Mantém suas dobradiças originais com mais de 500 anos. Como em todo o trabalho do pintor holandês, o grotesco, o monstruoso, o inquietante tem seu lugar materializado nessa peça de maneiras diferentes. Por exemplo, nas figuras dos pastores que curiosamente observam a cena do telhado, ou de uma janela aberta, ou nos cavaleiros que andam alheios ao que acontece na velha cabana. A última obra é a Adoração dos Pastores, de El Greco. Finalmente, você pode ver esse trabalho no estilo maneirista, executado por El Greco por volta de 1612, provavelmente em seu último ano de vida. Além disso, seu desejo inicial era que essa Adoração dos Pastores presidisse seu próprio túmulo. No entanto, foi transferido para o mosteiro até que em 1954 foi adquirido pelo Museu do Prado. A composição em espiral, criando um movimento em ascensão, o alongamento e distorção das figuras, as poses estranhas e dinâmicas que criam uma sensação de maravilha e êxtase, os fortes contrastes entre áreas claras e escuras, que aumentam o sentido dramático, e as cores vivas típicas do pintor El Greco, fazem dela uma das obras mais reconhecidas do pintor grego, estabelecido na Espanha, identificado como um dos precursores da arte moderna. Vimos aí algumas versões desse acontecimento histórico
representado por diversos artistas desde lá do Renascimento, passando pelo maneirismo e depois pelo barroco, de vários lugares diferentes e que passaram aí para uma tela, né, para uma parede, a sua visão desse fato que marcou toda a história da humanidade. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo e também se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.